Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, uma pesquisa inédita mostra que a mortalidade por diabetes no Brasil está diretamente ligada à desigualdade social. Fatores como baixa escolaridade e renda aumentam o risco de morte pela doença. A pesquisa foi feita pela Universidade Estadual do Ceará e publicada na revista Latino-Americana de Enfermagem. Os pesquisadores analisaram dados de 601 mil óbitos relacionados com diabetes mellitus entre os anos de 2010 e 2020. Os dados foram extraídos do DataSUS. A taxa de mortalidade por diabetes de brasileiros com até 3 anos de estudo foi 2 vezes maior do que a taxa de mortalidade geral, com 59,53 mortes a cada 100 mil habitantes. Os resultados do estudo mostram que pessoas pardas também estão entre as mais afetadas, com 36,16 mortes a cada 100 mil habitantes. As regiões com as maiores taxas de mortalidade são Nordeste, com 34,4 mortes por 100 mil habitantes, e o Sul, com 31,4 mortes por 100 mil habitantes. O estudo ainda aponta que há mais mortes de mulheres do que de homens pela doença. E por falar em pesquisa, pesquisadores ligados ao Instituto Butantan estão desenvolvendo um novo creme cicatrizante que ajuda a evitar infecções e a formação de queloides na pele. A pesquisa, iniciada em 2010, utiliza a capacidade do extrato de um fungo localizado no bioma da caatinga de ativar a regeneração celular, processo diretamente ligado à cicatrização. O ecossistema, que só existe no Brasil, tem área de aproximadamente 734 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. Mesmo assim, a caatinga ainda é pouco explorada em pesquisas para formulações farmacêuticas. A pesquisadora Ana Olívia de Souza explica o estudo realizado pelo Instituto Butantan. Nós utilizamos várias espécies de fungos que são coletados da biodiversidade brasileira, testando vários fungos na busca dessas moléculas. Nós chegamos a 2 moléculas que têm ação cicatrizante e, a partir dos primeiros resultados que indicavam algum efeito relacionado à cicatrização, nós direcionamos a pesquisa. É importante que o medicamento chegue ao paciente, na ponta final, porém esse medicamento ele precisa ter um uso seguro, para que se evite efeitos adversos. É importante que vários testes sejam realizados. A cientista do Instituto Butantan destaca que, além de acelerar a cicatrização, a composição também mantém a ferida mais seca, diminuindo o risco de infecção e secreção. Preparamos uma formulação em forma de creme. Nós detectamos que havia a cicatrização num tempo relativamente curto, E como vantagem, a qualidade de uma pele, um aspecto sem a presença de queloides, que é uma desvantagem ao paciente, a pessoa que está com um processo de cicatrização. A composição farmacêutica foi patenteada pelo Butantan e vendida para a startup Biotechnoscience Farmacêutica, que possui acordo com o Instituto. No momento, estão sendo estudados métodos para a produção em grande quantidade e também outras possibilidades de formulação, como spray. O relatório de solicitação de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa está em processo de formulação. Segundo o Instituto Butantan, a previsão de entrega do pedido é entre o fim de 2024 e o início de 2025. E ainda falando de saúde, muitos se perguntam qual seria a quantidade mínima de exercícios que uma pessoa precisa praticar para manter a saúde em dia. Bom, a resposta pode estar em uma pesquisa que indica quantos passos é preciso caminhar para viver mais. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. Dona Regina não sabe exatamente quantos passos dá por dia, mas sente que a caminhada matinal
colabora muito para a sua qualidade de vida. A maneira que eu encaro a vida, eu acho que eu devo atividade física, não ter tantos problemas de saúde como a idade traz, também eu acho que eu devo a caminhada. E assim, e manter a mente sempre otimista, entendeu? E procurar ver o mundo com otimismo. E eu acho que tudo isso daí ajuda. A caminhada te ajuda porque libera a mente. E como ajuda? Ainda mais no caso da aposentada, que caminha mais de 1 hora por dia. E olha que nem precisa de tanto. Esse simples exercício diário faz muito bem à saúde. Um estudo recente mostra que dar cerca de 4.000 passos por dia reduz o risco de morte por qualquer causa. E isso se aplica a homens e mulheres de todas as idades. A pesquisa realizada pela Universidade de Medicina de Lodz, na Polônia, revisou dados de 17 estudos anteriores, feitos com quase 227 mil pessoas. E além dos 4.000 passos para manter a boa saúde, a pesquisa concluiu que pouco mais de 2.300 passadas diárias já são capazes de reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares. Este cardiologista explica que atividades aeróbicas, como a caminhada, são as mais indicadas para o condicionamento do sistema cardiovascular. Isso faz com que as nossas artérias fiquem mais maleáveis, que o nosso coração consiga bombear um volume maior de sangue a cada batimento. Com isso, ele vai trabalhar menos vezes por minuto. A frequência cardíaca vai ser mais baixa. Isso é um ganho de qualidade muito importante e impacta, evidentemente, na sobrevida. A pesquisa internacional avalia que andar até 20.000 passos diariamente, ou cerca de 16 quilômetros, pode trazer ainda mais benefícios à saúde. A dona Vera está quase lá. Diz que dá 12.000 passos por dia e contabiliza cada um deles com a ajuda de um relógio. 20 minutos. 20 minutos já deu para rodar quantos passos? 2.290. Ela diz que ama caminhar. Mantém essa rotina há mais de 3 décadas. E como se sente bem com isso? Os batimentos cardíacos está 103. Por causa da caminhada, né? Está um pouquinho, mas não meus batimentos cardíacos são normais, são entre 80 e 90 normalmente. E tudo funciona bem, funciona bem. Mas para que tudo funcione bem, 30 minutos de exercícios aeróbicos por dia, 5 vezes por semana, são suficientes, segundo o doutor. Ajuda no controle ou evita doenças como a hipertensão ou diabetes, a obesidade, óbvio, o colesterol alto. Isso tudo junto tem um impacto muito importante sobre a saúde cardiovascular. Mas é claro que só a atividade física não basta. O especialista ressalta que é preciso comer de forma saudável, dormir bem e também controlar o estresse. Com essa receita, é possível chegar longe com muita saúde e energia. É isso daí. Para mim, pelo menos gente. Eu estou dando a minha experiência. E agora uma denúncia. O Tribunal de Contas da União está investigando irregularidades em contratos de aluguel de máquinas de hemodiálise em hospitais federais do Rio de Janeiro. Mas quem traz os detalhes para a gente é o repórter Anderson Nascimento. O Tribunal de Contas da União determinou a abertura de uma tomada de contas especial para apurar suspeitas de irregularidades em contratos firmados pelos hospitais federais de Bom Sucesso, Cardoso Fontes e dos servidores no Rio, para o aluguel e manutenção de máquinas de hemodiálise com a empresa Renaltec. Os contratos investigados, que somam 15 milhões de reais, foram firmados entre 2016 e 2021. Para o TCU, a pesquisa de preços foi ineficiente, porque foi realizada, na maioria das vezes, só com a Renaltec, que acabou vencendo todas as licitações.
De acordo com o tribunal, o valor pago para alugar o equipamento por 11 meses seria o suficiente para comprar um novo com vida útil de 10 anos. Isso gerou um prejuízo de R$ 3.600.000 aos cofres públicos. Em nota, a Superintendência do Ministério da Saúde do Rio informou que as questões levantadas deram por ações do governo anterior e se colocou à disposição das autoridades para esclarecimentos necessários. Já a Renaultec declarou que ainda não foi citada pelo TCU e que, em relação à alegação de sobrepreço, a empresa afirmou que vai provar a normalidade dos valores cobrados. Eu mudo de assunto agora para falar que o número de compras em sites internacionais por brasileiros mais que dobrou em 5 anos. Segundo a Receita Federal, as compras internacionais chegaram ao maior nível em 2022. O último levantamento da Receita Federal sobre o número de encomendas internacionais revelou que o brasileiro nunca comprou tanto em sites estrangeiros. O crescimento das compras em sites internacionais foi de 150% nos últimos 5 anos. Houve um grande aumento nas remessas de importados já entre os anos 2020 e 2021. E elas chegaram ao maior nível em 2022, quando o Brasil recebeu mais de 176 milhões de itens importados. O preço das mercadorias vendidas e a facilidade de entrega com prazo razoável estão entre as vantagens. A pandemia também estimulou o uso da tecnologia para as compras. No fim de junho, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que zera a taxa de importação para as compras feitas em sites estrangeiros por pessoas físicas de até $50. Só que, na prática, o consumidor ainda não está vendo essa mudança. Para ter direito à isenção, as empresas e sites estrangeiros devem aderir ao programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que entrou em vigor no início deste mês. Após se inscreverem no programa, as empresas vão receber um certificado e um selo. Depois vão ter direito à isenção desse imposto de importação. Mas não ficam livres totalmente de taxação, já que essas compras estarão sujeitas a cobranças de ICMS, com alíquota de 17%. E veja a seguir, 2023 deve ser o ano mais quente da história, segundo estudos feitos por especialistas norte-americanos. E você vai ver também a história da cadelinha Rubi, que faz entregas de moto junto com seu dono e virou um sucesso na internet. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, estudos feitos por especialistas norte-americanos apontam que o ano de 2023 deve ser o mais quente da história. Especialistas climáticos do governo dos Estados Unidos indicaram que há grandes chances de 2023 ser o ano mais quente já registrado e 2024 pode ser ainda mais quente. Sarah Kapnick, cientista da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, afirmou que 2023 já é o terceiro ano mais quente e praticamente já garantiu o lugar no top 5 de anos mais quentes já registrados. Nossos dados indicam que julho de 2023 foi recorde de calor no planeta. Foi o julho mais quente por muito, especificamente mais de 1,2 graus Celsius, que pode não parecer muito, mas a margem para a maioria dos recordes é na ordem de centésimos de grau ou 2. No último mês foi assim, muito mais quente do que jamais vimos. A superfície dos oceanos também teve recorde de temperatura em julho pelo 4º mês consecutivo, com a continuação das condições do El Niño surgidas no mês anterior. Kate Calvin, cientista-chefe da NASA e assessora sênior sobre o clima, afirmou que a mudança climática está causando impactos nas pessoas e nos ecossistemas de todo o mundo, com o aumento do nível do mar, diminuição do gelo marinho no Ártico, incêndios florestais, fortes chuvas, entre outros fenômenos. E sofrendo com as sanções impostas pelos países ocidentais, a Rússia decidiu criar um rublo digital. O projeto ainda está em fase de ensaio.
O Banco Central da Rússia havia anunciado na semana passada que 12 instituições financeiras e 600 indivíduos estavam testando essa fase de ensaio. No momento, eles poderão efetuar pagamentos em 30 pontos de venda localizados em 11 cidades do país. A longo prazo, as operações serão gratuitas para os cidadãos e com uma comissão mínima para as empresas, disse o Banco Central russo. O objetivo de Moscou é limitar o impacto das sanções impostas pelos países ocidentais após a ofensiva na Ucrânia. O rublo digital é controlado diretamente pelo Banco Central do país e armazenado em carteiras eletrônicas. As autoridades afirmam que o rublo digital tornaria os pagamentos mais seguros, mas alguns analistas acreditam que a introdução de uma moeda digital permitirá ao governo controlar ainda mais seus cidadãos. Diante das sanções, a Rússia foi forçada a desenvolver rapidamente alternativas ao sistema global de pagamento SWIFT, do qual seus bancos foram excluídos. Bernardo, Pingo, Pudim, Mel, Mia e Bela. Esses são alguns dos nomes mais populares dos pets. Confira agora o resultado de um censo de animais que foi realizado no país. Segundo o censo focado em animais, o Pet Censo, os nomes mais populares são femininos. O primeiro lugar do pódio é a Mel. Na sequência, vem a Luna na segunda posição e a Nina em terceiro. O levantamento foi realizado com base em um banco de dados que conta com mais de 2.500.000 pets cadastrados. Nesse ano, foram adicionados mais 150.000 animais. O top 10 é composto por, em primeiro lugar, Mel. Segundo lugar, Luna. Terceiro lugar, Nina. Quarto lugar, Amora. Quinto lugar, Thor. Sexto lugar, Luke. Sétima posição, Meg. Oitava posição, Maia. Nona posição, Theo. E no 10º lugar, Lola. Bom, você certamente já ouviu falar em pombo-correio, não é mesmo? Mas eu duvido que você tenha visto uma cachorrinha motoboy, ou melhor, motodog. Nós vamos mostrar agora a história da cadelinha Rubi. E ela ficou famosa na internet ao fazer entregas de moto com o seu tutor. Vamos conferir. Faz um pedido, efetua o pagamento, aguarda o tempo indicado e recebe uma surpresa. Olha ela aí! A senhorita que é a Maria Clara? Oi! Chegou aqui a sua encomenda. Minha encomenda tá ali ou tá aqui nesse? Só quando é pequenininha. Hoje a sua tá ali, né, bebê? Mas ela veio junto entregar, porque afinal é sua ajudante, né? Tá em todas, sempre. Né, pai? Esta é Rubi, a sensação de entregas na capital paulista. Não tem quem não se encante. Mas não tem jeito, olha como é que fica aqui, pessoal, dá uma olhada. Ai, a Rubi é demais. A repercussão do trabalho da cadelinha foi tanta que ela ganhou perfis nas redes sociais. Em um deles tem mais de 380.000 seguidores e no outro quase 230.000. Bem, já que a Rubi veio até a Hit TV hoje, para fazer essa primeira entrega do dia, a gente vai aproveitar para conhecer um pouquinho dessa história inusitada. Certo, Miguel? Top? Bora, vamos lá falar da nossa história. Aqui a cachorrinha atraiu os olhares de todos e recebeu muito carinho. Depois de muito mimo, enfim, uma parada para a gente entender como foi esse encontro entre Rubi e Miguel. Então, a Rubizinha é um cachorrinho resgatado das ruas, né? Que foi encontrada na periferia de São Paulo, lá no Capão Redondo. E ela era um cachorrinho, assim, iguais a muitos que estão na rua. Debilitado, com fome, magra, anêmica, e ela tinha um tumor, TVT. E ela foi castrada e foi extraído o tumor e ela fez quimioterapia e hoje ela está bem. E bota bem nisso! Assim que foi curada, a cadela se mostrou atraída pela moto e pelo trabalho do tutor. Toda vez que eu chegava em casa, abria o portão, ela corria e pulava em cima da moto. E foi assim que ela começou a andar de moto. E depois passou a trabalhar comigo de moto. No figurino, jaqueta de couro, mochila personalizada e capacete cheio de estilo.
Assim, a dupla inusitada faz até 5 entregas por dia, a depender da demanda e do clima. E aí tem parada para brincadeira, banheiro, pro almoço, água, carinho e até um cochilo. Depois de tanto sucesso, o Rubi ganhou marca própria e hoje tem até uma lojinha virtual, de onde sai boa parte das entregas que faz com o Miguel. A entrega da loja da Rubizinha. E aí, pai, vamos finalizar essa entrega? Obrigado por adquirir um produto da lojinha, viu? É isso aí, gente. Vamos comprar para ajudar ele. Obrigado demais. Bem, agora a gente veio aqui do lado de fora da emissora, nessa praça que fica do ladinho da Hit TV, para falar de um outro projeto encabeçado pela Rubi. É o Saquinho Mata Fome, que mostra que ela não esqueceu suas origens. A Rubi, junto com o Miguel, entrega saquinhos de ração para moradores de rua com pet. Um projeto que começou lá na pandemia, né, Miguel? Esse projeto começou na pandemia pela necessidade de os cachorrinhos que estavam à deriva, vagando pelas ruas. E hoje a gente já doou mais de 6 toneladas de ração. E dá para entregar mais, né? Vamos tentar encontrar alguém aqui? Bora lá, vamos, é o que a gente gosta de fazer, né, pai? Bora lá. É, a cadelinha tem mesmo muito trabalho. Mas fica claro que faz tudo com prazer. Ao invés de ficar em casa aguardando o tutor chegar, é companheira de lutas e o grande amor da vida dele. A Rubi transformou minha vida e os meus dias. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!